Medicina de Jundiaí 2021, questão 20. O tema dessa questão é enzima e ação enzimática. Diz o enunciado seguinte: a figura representa um modelo de reação química mediada por uma proteína, modelo esse conhecido como chave-fechadura. O esquema que está na prova não é muito diferente desse que eu fiz aqui na lousa. Você tem aqui uma proteína, essa proteína vai se ligar ao substrato e forma-se o chamado complexo enzima-substrato. E aí, ao final da reação, esse substrato vai se transformar num outro produto qualquer. Além disso, a questão apresenta 3 gráficos diferentes que estão colocados aqui à minha esquerda. Esse gráfico mostra a concentração de substrato, a variação da concentração do substrato e a velocidade da reação química. No item A ele pergunta: a que classe de proteínas pertence aquela representada na figura? Por que a reação química da qual elas participam é comparada a um mecanismo chave-fechadura? Bom, que classe de proteínas catalisa reações químicas? As proteínas que catalisam reações químicas nós conhecemos com o nome de enzimas. Então as proteínas, neste caso, são as enzimas. Por que a reação química da qual participam é conhecida como um mecanismo de chave-fechadura? Veja, a enzima tem um determinado arranjo espacial, um formato tridimensional. E esse formato tridimensional permite que a enzima se ligue, se encaixe perfeitamente ao substrato, assim como uma chave se encaixa perfeitamente na fechadura que ela vai abrir ou fechar. Se a enzima tivesse um formato diferente, como eu mostro aqui, não se encaixaria ao substrato. Portanto, a forma é fundamental para que ela possa desempenhar a sua função, para que ela se encaixe como uma chave, se encaixe na fechadura, a enzima se encaixe ao substrato para poder catalisar o processo. Item B. Mantendo-se constante a concentração das proteínas, qual gráfico ilustra corretamente a velocidade da reação da proteína em função do aumento da concentração do substrato? Justifique sua resposta. Veja bem, eu vou manter constante a concentração da proteína, eu vou manter constante a concentração da enzima. O que varia é a concentração do substrato. Pois bem, eu tenho 3 gráficos. No primeiro gráfico, no gráfico número 1, o que ele diz é: conforme aumenta a concentração do substrato, a velocidade da reação está caindo. Quer dizer, eu tenho uma certa quantidade de enzimas disponíveis, eu coloco mais substrato e a velocidade diminui. Teoricamente é exatamente o inverso. Se eu tenho uma certa quantidade de enzimas disponíveis para catalisar a reação, conforme eu vou aumentando a quantidade de substrato, um maior número de enzimas entra em atividade e a velocidade da reação aumenta. No gráfico número 2, eu observo que inicialmente o aumento da concentração leva a um aumento da velocidade da reação. Mas que depois, se eu continuar aumentando a concentração do substrato, eu tenho uma queda. Por que o aumento da concentração do substrato levaria a uma queda na velocidade da reação? Não há explicação para isso. Eu tenho um aumento da velocidade em função do aumento da concentração e depois, quando todas as enzimas disponíveis estiverem ocupadas, todas elas estiverem catalisando reações ligadas aos seus substratos, a velocidade deve sofrer uma estabilização, que é o que você observa no gráfico número 3. É o ponto de saturação. Inicialmente, quando eu tenho muitas enzimas disponíveis e eu vou acrescentando o substrato, a velocidade da reação cresce. Quando todas as enzimas estão ocupadas, saturei todas as enzimas, o processo então estabiliza. A velocidade não se altera, permanece constante, como você pode observar no gráfico 3. Esta é a resposta.